Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre inteligência artificial, mais presente aí no nosso cotidiano, nessa era dos dados. Então vai ser uma introdução de um modo geral para que a galera consiga entender, eu consiga aprender e cada vez mais todo mundo vai evoluindo. Então, primeiramente eu vou me apresentar, tá bom? Meu nome é Giovana Marques, eu tenho 21 anos, eu sou skatista, então já trampei com marca, já trampei com ONGs, aulas, eu sou formada em gestão da tecnologia da informação, eu fiz filosofia e agora eu estou cursando inteligência artificial, tô quase terminando aí. E aí eu queria falar um pouco disso para vocês, que é um conteúdo que eu não acho muito, principalmente em português, né? Então, de um modo mais explicativo aí para todo mundo. Então, pensando em inteligência artificial, a gente sempre tem que lembrar da humana também. Isso é um ponto muito importante e é basicamente o entender geral de tudo, né? Então, a inteligência artificial tá aí, né? A gente tá evoluindo, a gente tá na era dos dados, na era digital, e tudo isso é para nós, né? Nós criamos, nós alimentamos, e não existe pessoas e nem lugares sem problemas, sabe? E não existe pessoas e nem lugares sem problemas que não possa ser resolvido. Entende? Você conhece algum problema que não possa ser resolvido? Tem certeza que não possa ser resolvido? Bom, aí fica a reflexão, mas falando um pouco mais sobre isso para vocês continuarem fazendo essa pergunta na cabeça de vocês, eu vou falar que novamente está ali para nos auxiliar. Muitas vezes a tecnologia é melhor que nós, mas nós precisamos alimentar. Nós precisamos ensinar, colocar os dados, fazer treinamentos, e isso tudo é programado, tá? Em várias linguagens, então geralmente em Python, C++, C Sharp, Java, entre outros. Tem várias linguagens de programação que você pode aprender, tá? O YouTube tá cheio. Então, voltando à inteligência artificial, né? Basicamente é automatizar. E automatizar é melhorar. Então, o pensamento como programação, tá? Eu coloquei aí duas charges, né? Então, aqui num exemplo tá o clima está louco. Sim, o clima. Boa. Mas aí ali na outra eu coloquei assim, ó. São tantas ações que a gente poderia fazer. Então vamos lá. Defender, colaborar, promover, sugerir, desenvolver, motivar, zelar, desenvolver, representar. Então, de novo, no pensamento como programação, a gente tem a simulação de uma ação humana. Gente inteligente que toma decisão. Então, pensando novamente em automatizar é melhorar e no pensamento como programação, a gente toma uma decisão com base numa entrada. Então, do mesmo jeito que a inteligência artificial ela precisa tomar uma decisão com base numa entrada. Coloquei em exemplos de redes neurais artificiais que funcionam da mesma forma que as nossas redes neurais. Então, tem as camadas de entrada, as camadas ocultas, né, camadas nebulosas, e tem a camada de saída. Um computador ele não vai gerar um número aleatoriamente, ele vai simular com os algoritmos recebidos. Então, do mesmo jeito que eu falei, a gente vai alimentar para poder sair um resultado final. Então, gente inteligente que toma decisão. E tem que ser uma decisão inteligente e significante para essa saída sair de forma correta. Então, novamente, pensando em automatizar é melhorar, a gente já usa isso no nosso cotidiano, sabe? A gente usa em reconhecimento de imagens, buscas, filtros, conteúdos de recomendação personalizada, chatbots, QR codes, assistentes pessoais, legendas automáticas, sugestões de palavras de texto,
elas podem auxiliar a gente até em diagnósticos médicos, cirurgias, resgates, e assim vai. A gente cria para nos auxiliar. Então, coloquei aí resumido também para vocês já tirarem aquele print, salvar aí para vocês verem depois, porque tá tudo no nosso dia a dia. Então, de um modo mais explicativo, tá? Eu vou falar aqui sobre a inteligência artificial no modo mais teórico, tá? Então, nessa primeira aula, vamos dizer, eu separei em duas importantes categorias: automações e processos de linguagens naturais. A gente usa a inteligência artificial em automações, por exemplo, quando a gente tem processos automáticos, né, que tem um comandam e que é controlado ali para o funcionamento em casos específicos, tá? Então, ele tem um conjunto de passos ali para realizar uma tarefa, então isso é programado, ele realiza, tá feito. E tem o processo de linguagem natural, que ele interpreta, ele aprende, ele categoriza, ele precifica, ele mede a distância, tá? Lembra lá na frente quando eu coloquei aqui sobre essas redes neurais? Então, funciona dessa forma aqui, tá? Então, é uma boa ideia também, por exemplo, eu querer andar de skate, né? Já que eu sou skatista, então, baseando em fatores climáticos, é uma boa ideia eu ir andar de skate na data de hoje ou não? Na hora que eu quero ir ou não? Eu vou de busão? Eu vou de Uber? Eu vou de carro? Como que eu vou? Qual é o melhor caminho? Tudo isso aí tem inteligência artificial. E no reconhecimento ali de imagens, das falas, de resolver problemas, de relacionar ideias, aprender a partir daquela experiência, tá? E a inteligência artificial eu tinha separado nessas duas categorias, mas ela abrange muito mais coisa, tá? A inteligência artificial, ela tem o princípio ali, geralmente, em minimizar custos e tempo, tá? Automatizando, né? Melhorando aquilo, como a gente disse. Então, a gente poderia monetizar, por exemplo, a gente poderia otimizar, a gente poderia usar com tempo, com distância, recomendação. Coloquei linguagem natural novamente, coloquei treinamentos, coloquei validações, tá? Então, inteligência artificial, ela realmente implica em fazer um conjunto, né? Imitar um comportamento humano de alguma forma, tá? Então, salva isso aí. Qualquer coisa que o comportamento humano faz, a tecnologia também pode fazer. E se alguma tecnologia ainda não imita um comportamento humano, ela pode, não pode? Então, bom, esse é o termo, né? Mais genético, assim, como eu coloquei aí. Mas ele busca e compila ali, né? Para apresentar informações. E o aprendizado de máquina, a Machine Learning, ela funciona como subconjunto da IA. Então, ele engloba ali um conjunto de técnicas que permite que o computador aprende os padrões a partir dos dados inseridos ali. Então, ele já está aprendendo, né? Ele já tem um aprendizado de máquina. E aí temos também o aprendizado profundo, tá? Que é outro método aí, então, que é o Deep Learning, tá? Que ele também faz parte de um aprendizado de máquina, da inteligência artificial. Ele é um conjunto disso tudo aí, mas com redes neurais, tá? Permitindo resolver todos esses problemas. Então, de uma forma mais sofisticada, ele com os dados inseridos de forma automática vai trazer tudo aquilo pra gente que a gente tá inserindo ali, né? Solicitando para ele. Tá bom? Eu espero que tenha dado para entender de uma forma mais categorizada, assim, sabe? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? De gráficos, então, tipos de inteligência artificial usada aí. Então, ó, a maioria é usada para classificação, para predição, linguagem natural, reconhecimento de imagem,
E assim vai, tá vendo? É muito bom, muito legal. Tem bastante gente já utilizando isso. Aqui eu coloquei também produtos terceirizados, né? Tipo de desenvolvimento próprio. Então, as maiores empresas aí que utilizam. Então, tem bastante coisa bem legal e tá tudo aí nas nossas mãos, né? E voltando um pouquinho lá no comecinho, tipo, aonde que a gente poderia utilizar a inteligência artificial? Eu trouxe aqui então algo para fazer mais sentido, tá? Pensando que a inteligência artificial então precisa realmente ter sentido para ser implementada, ela ela tem toda a jornada, né? Então, pensando nisso, a gente precisa sempre dar 2 passos para trás para entender o básico que não está sendo tratado, tá, galera? Tira print disso aí, salva, porque é muito importante, realmente tem que fazer significado, tem que fazer sentido, a gente tem que ver direitinho se cabe ali, se não cabe, a gente tem que ver por trás do palco, a gente tem que entregar uma proposta ideal, tá? Principalmente nas organizações, tá? A gente tem que procurar aprendizados não supervisionados, a gente tem que pensar lá em automatizar e melhorar, a gente tem que pensar em toda a jornada do processo nas organizações, né? A gente precisa dar 2 passos para trás para entender o básico que não está sendo tratado, tá? Eu gosto muito dessa frase, tá? Que a gente sempre tem que olhar aí por trás do palco, ver uma proposta ideal, o que, quem, como, quando. Hoje em dia tem várias regras de negócio utilizadas aí para gestões de projetos também. É bem legal para a área de desenvolvimento também, quem gosta dessa área. Então, a gente sempre vai estar aí, desenvolvendo estratégias para esses comportamentos de aprendizado por reforços repetitivos e de quantidade, né? Sejam feitos para nós. Seja melhorado, tá? E quanto mais tempo a gente também tem, mais tempo a gente pensa, a gente consegue achar mais soluções, inventar mais moda, criar coisas novas. Então, a gente pode automatizar desde os processos simples à criação de coisas extraordinárias, tá? Descobrir e levantar requisitos do que eu posso fazer para melhorar. Eu posso aprender e eu posso aplicar, tá? Colocando isso aí no princípio de tudo, eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente consegue reconhecer imagens, sons, se movimentar objetos, movimentar informações, e é muita coisa, né? Então, eu coloquei assim 3 frentes que a gente poderia pensar na hora de qualquer processo ao implementar a inteligência artificial. Então, pensando, né, nisso, eu coloquei automatização de comunicação. Então, a gente poderia automatizar ali conteúdos repetitivos que a gente alimenta, envia várias vezes, e a gente pode automatizar. Então, a gente pode automatizar e-mails, posts, WhatsApp, assistentes pessoais. Então, também temos o reconhecimento de imagens. Então, ali na digitalização, no reconhecimento, nas validações, nos QR Codes, no marketing, nas buscas, tá? Então, quando ele verifica e valida algo para mim, entende? E aí também a gente tem um aprendizado supervisionado, tá? Então, quando temos as estimativas, as predições, as previsões, tudo isso com os dados que foram todos inseridos ali, ele já aprendeu lá com aquelas redes neurais e trouxe pra gente. Então, quando a gente pensa ali em analisar tudo aquilo, em todos esses tópicos que a gente pode ver perante um processo, eu trouxe aqui também as análises de oportunidades, né? Então a gente sempre tem que pensar assim
em diminuir riscos, diminuir incertezas, a gente tem que indicar potencial, falhas e ameaças antes de colocar qualquer produto no mercado, se aquilo é viável ou não. E aí eu trouxe um exemplo de um site, né? Spurious Correlations, eu acho que é assim que fala. E pensando em tudo isso de fazer sentido, eu trouxe aqui, então, os 2 gráficos do que acontece com esse site, tá? Ele traz pra gente gráficos de relações que são muito parecidas em crescimentos e decaídas aí de coisas que podem ou não ter sentido. Então, ele trouxe pra gente aqui, ver se dá pra entender. Carros de passeios japoneses vendidos nos Estados Unidos com correlativo com suicídios por acidentes de veículo, tá? Então, tá vendo que o gráfico ele é bem comparativo, então a gente pode pensar que, pode fazer sentido, porque o número de suicídios com carro de passeio, não sei. Mas ali ele trouxe outro exemplo. Então, o número de pessoas que se afogaram ao cair em uma piscina com o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Então, tá vendo que também é muito parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, a gente sempre tem que pensar se aquele dado tá trazendo pra gente faz sentido também ou não, tá? Então, eu quis falar mais sobre isso, né? Então, também trouxe uns exemplos do que eu utilizei isso, por exemplo, no curso que eu estou fazendo. A gente fez análise de IA para SEO e segurança de serviço web, a gente fez ferramentas de testes de segurança da informação usando a IA, a gente utilizou a IA na arte, que também é muito legal, tem muita arte criada por inteligência artificial, é show demais. A gente fez um projeto de departamento de IA, a gente fez labirintos com redes neurais, então a gente colocava uma bolinha que ela ia ter que ir seguindo, aprendendo até chegar lá no final, sabe? A gente fez também chatbots de uma agência de viagens, a gente fez um trabalho de predições de desvalorização de veículos, então trazia em categorias bem específicas assim pra gente a desvalorização dos veículos, era muito louco, gente. É muito da hora. E agora a gente tá fazendo TCC de tradutor de Libras. Então, aí imagina um tradutor de Libras que vai estar me vendo aqui, ó, fazendo sinaizinhos e pá, e vai trazer a tradução pra gente. Isso só pra português, é muito legal. Tô gostando demais, tá? Então, coloquei ali as ferramentas possíveis disso também, tá? Então, OpenCV, TensorFlow, tá? Coloquei ali embaixo. Então, a gente sempre tem que pensar, né? Procurar soluções, tá? A gente pode usar a inteligência artificial em muitas coisas, então, como eu coloquei aqui embaixo, ó, automatização de comunicação, reconhecimento de imagens e aprendizado supervisionado. A gente pode utilizar isso em qualquer produto aí no mercado, em qualquer processo aí da nossa vida, porque a gente também pode automatizar até a escova de dente para escovar o dente para nós. Então, a gente pensa aí que a gente pode automatizar o atendimento de um cliente, a gente pode fazer sistemas de recomendação, a gente pode fazer sistemas de segurança da informação, a gente pode definir estratégias de vendas e marketing, a gente pode reconhecer imagens, a gente pode automatizar qualquer trabalho manual, a gente pode fazer muita coisa. E a gente tem que pensar sempre em toda essa questão, inteligência artificial, inteligência humana, a gente faz, a gente cria, é artificial, mas é a gente que coloca, a gente que vai fazer. E a galera também tem muito medo, assim, do futuro, do que pode acontecer. Nossa, os robôs vão dominar o mundo. A maioria dos vídeos, assim, já tem programação. Programa sozinha, gente. Já tem a GPT-3 que programa sozinho. Então,
galera tá bem preocupada, mas, gente, tem toda a questão de ética, toda a questão de inteligência. E a gente tem vários tipos de inteligência pensando em tudo isso, né? Então, a gente tem inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência humanizada, inteligência linguística, inteligência lógico-matemático especial, imagens. Tem gente que tem musical, tem gente que tem inteligência musical, é incrível. Tem um dom que é uma energia, sabe? E é o que eu sempre falo dos nossos momentos também de foco, de fazer o que a gente gosta, tá? Então, a gente tem que ver que a inteligência artificial aí engloba também tudo isso da nossa criação, assim, em si, né? Da nossa filosofia, talvez. Então, cada um, né, tem a sua filosofia e vai ser o meu momento brisa agora. Então, eu trouxe também aqui desafios da inteligência artificial na América Latina, né? Eu trouxe um gráfico aqui, tá? Então, perante tudo que a gente está passando aí, o Covid, a obrigação da digitalização, né? Então, tem bastante dor, né? A nossa cultura de aprendizado no Brasil não é uma das melhores, então a gente que faz, né? Então trouxe aí essa inspiração para a gente ver aí com base no crescimento disso, algumas soluções, as dores, né? Mas as soluções também. A gente pode fortalecer os nossos talentos, né? Conforme eu tô fazendo esse vídeo, eu tô aprendendo muito mais, né? Eu tô ensinando um pouquinho, mas eu aprendo muito mais ensinando. E o que vocês quiserem comentar, a gente conversar, passar a sugestão pra gente conversar em um próximo vídeo, fazer live, galera, vamos. Vamos estudar, vamos conversar, vamos evoluir, vamos aprender, que nós está aí para isso mesmo. Nós está aí para tacar fogo no parquinho. Então, tá aí, tá? Divulgação da tecnologia, regulamentação, motivar, zelar, promover. Lembra igual lá na primeira charge? Então, de destaque, galera. Esse é o slide que menos tem coisa, mas você pode salvar aí. Porque de destaque, usar a inteligência artificial irá nos auxiliar em tudo. E eu espero que vocês tenham entendido um contexto, assim, de um modo geral. A gente vê bastante série, a gente vê bastante conteúdo no YouTube, a gente vê bastante gente falando sobre isso, falando do futuro, moedas digitais, investimento. A gente só tá conseguindo trabalhar se for com a tecnologia, galera, né? Quem sabe, quem tá ali precisa evoluir também, porque senão fica para trás. A gente vê hoje em dia que é difícil ter até uma biblioteca, ter qualquer escritório, qualquer empresa, qualquer restaurante sem o uso da tecnologia. Então, arranha um computadorzinho, pega o que você conseguir aí e ó, só vamos. Tá tudo nas nossas mãos aí, ó. Tá. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trouxe aí também os meus QR Codes, então, do meu YouTube, do meu Insta, do meu LinkedIn, do meu podcast no Spotify. Então, tem um podcast lá, tá ligado? Esse é o nome final, porque nós é maloca, nós anda de skate, nós fala gíria o tempo todo. Então é isso. Tamo aí, tamo junto. E vamos conversar, me falem aí o que vocês gostaram, comentem, dá um like. Muito obrigada por ouvir também. E tamo junto, né? Tanta série aí, tanto vídeo, tanto conteúdo sobre tecnologia e inteligência artificial. Vamos que vamos construir mais. Mais ainda pra gente voar longe, tá bom, galera? Muito obrigada aí por ouvir. Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado aí. E quem sabe um próximo vídeo, aula 2,
com uma parte mais de programação e linguagens. Então tá bom. Muito obrigada, galera. Tchau, tchau.